Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Podemos prosseguir, né? Prosseguir com o papo aqui. E eu tava pensando em fazer alguns comentários aqui, né? O que eu mais faço é comentários também. Às vezes sem pé nem cabeça, vamos falar a verdade. Mas o interessante é a gente tirar a essência do negócio. Eu já falei com pessoas, vamos lá, né? Eu já falei com pessoas que às vezes não sabem muito bem argumentar os seus pontos, né? Tem ponto de vista ali e tal, e tenta colocar aí A, B, C, D do que está trazendo ali de assunto. Às vezes não consegue colocar tão bem, mas mesmo não tendo uma boa colocação dos pontos, quando a pessoa traz um argumento, ainda assim, sabe aqueles momentos, não está bem montado ali o que está falando, né? Mas eu estou entendendo a essência do que está trazendo. Então, peço desculpa, às vezes eu não estar falando com vocês aqui, né? Às vezes fica meio sem pé nem cabeça, porque eu gosto de ir devagar. Então, isso aí é uma coisa que vai morrer comigo. Mas, tire a essência do que a gente está falando. Por isso que é legal. Quando eu falava lá atrás, quem me acompanha desde o começo, quem que lembra? É para imaginar como se a gente estivesse, né, todos sentados em um círculo conversando. E ali a gente vai conversar coisa séria, coisa engraçada, coisa que não tem nada a ver, vamos falar borracha, vamos falar um monte de coisa. Nossa, quem usa essa gíria ainda, hein? Fala umas borrachas. Será que alguém ainda usa essa gíria? Tipo, fala besteira, coisas sem nada a ver? Que não agrega em nada, vou conversar, falar borracha hoje. Nossa, agora eu entrego uma idade. Mas e daí também, né? É outra coisa também que eu não me importo, né? As pessoas se importam muito com isso, eu tenho percebido, né? Mas vamos lá, eu tenho pensado em vir falar com vocês aqui, na verdade específico, neste episódio, sobre montando as peças. Montando as peças. Teve uma vez que eu quis inventar de montar um quebra-cabeça. Sabe, um quebra-cabeça. Tal. Aquele joguinho, né? E aí sei lá quantas peças tinha, 500, sei lá. Aí eu tô falando 16 anos, tal, é muito tempo. Eu tinha, né, 16 anos, 17, algo assim, 15, sei lá. E eu aí fiquei interessado, consegui um quebra-cabeça daqueles ali e tentei montar, né? Fui bem, montei muita coisa ali. E aí eu lembro fazendo, tal, se esforçando, não foi no mesmo dia, porque eram muitas peças, tal. Aí eu acabei concluindo em 2 ou 3 dias eu terminei de montar. E era uma paisagem de uma casa, alguma coisa assim, né? Uma pintura ali que era um quebra-cabeça que você montava e tinha referência ali no papel que vinha, né? Junto com o desenho completo para você ir pegando de referência ali para você montar suas 500 peças ali, né? E o que aconteceu? Naquele momento, aqueles 3 dias que eu concentrei naquilo, 3 ou 4 dias, acho que foi, não lembro direito, mas foi uns dias ali. Parece que não passavam nunca. Eu ficava assim, caramba, aí eu olhava um pedacinho que eu montei naquele dia, não parecia 30 peças montadas. Poxa, acho que eu montei só isso. Só que aí foi indo os dias, 3, 4 dias, né? E era mais do que eu pensava, tal, por dia. Eu olhava só um pouquinho, eu montei um pouquinho ali, parecia muito devagar, até que concluiu. Onde que eu tô querendo chegar aqui com vocês? Montar o quebra-cabeça, ou os quebra-cabeça da vida e tal, é doído, demora. Porque assim, às vezes a gente tem negócios pra gente montar ali peças para que tudo dê certo. Vou dar um exemplo para você: estudar um negócio, fazer uma pesquisa de mercado, uma análise de concorrência, estudar e criar ou desenvolver o produto, né? Ou você adquirir o produto ali para que você vá comercializar algo assim, né? Então, isso no caso, a analogia que eu estou fazendo com esse quebra-cabeça que eu montei há, sei lá, vários anos atrás, vários anos, décadas, né? Porque assim, é trabalhoso, mas o resultado no final é bom. Eu falei com uma pessoa, uma vez, um comerciante de sucesso. Eu falei com ele, tinha uma rede ali de lojas e tal.
E eu conversei, né, com o proprietário da rede, né? E ele começou a falar as dificuldades que ele teve, sabe? Se você for visualizar o que ele estava contando, eu imagino um quebra-cabeça de 1.000, 2.000, 5.000 peças. E a dificuldade que ele estava para fazer. Porque ele foi falando assim, na época, comentou os passos ali, que eu não preciso falar que senão demora muito. Mas ele falou, pô, eu tive que estudar isso, porque eu precisava entender. Só que aí ia passando os dias, iam passando os dias, ia eu estudando, aí chegava, sei lá, um mês e parece que eu ainda não aprendi nada sobre aquilo. Aí eu tentava mais um pouquinho, aí depois que eu entendi sobre isso, eu falei, pô, agora eu tenho que entender as legislações para montar esse negócio e tal, e depois ele foi falando como que eu tenho que ofertar, tal. Ele foi falando, falando, né, sobre os passos, passo a passo, né, que ele teve que enfrentar montando o quebra-cabeça do negócio dele. Só que ele disse uma vez isso para mim. Vocês vão entender o que eu tô falando agora. Ele falou que teve um dia que a minha primeira loja, era uma rede de lojas, né? A minha primeira loja estava funcionando, tudo certinho, do jeito que eu planejei. Só que ele estava falando ali coisa de 5, 6 anos depois, de estudar, de investir tempo, entender o negócio, pesquisa e tal, analisa. Aí ele montou. Ele falou que quando ele montou a primeira loja e no primeiro dia que viu ela rodando com o funcionário, o sistema funcionando, o cliente ali entrando na loja, ele falou que foi até o outro lado da rua de onde estava a loja dele. Sabe quando você senta do outro lado da rua, lá na calçada, do outro lado, olhando, né? Ele ficou olhando para o negócio dele. Tenta entender o que eu estou falando, pessoal. Ele foi no outro lado da rua e começou a olhar o negócio que ele tinha montado. Aí ele falou, olha o que ele me falou. Ouça, né? Ouça o que ele me falou. Ele disse assim, valeu cada tempo investido. Essa frase eu não esqueço. Depois que ele me contou uma tarde inteira sobre a trajetória dele, que para mim é como se montasse um quebra-cabeça de vida ali de 10.000 peças. E ele foi enfrentando tudo até montar. Ele olhou para aquilo lá e falou assim, valeu cada tempo investido. Quer dizer o quê? Quando a gente monta o quebra-cabeça, dá maior trabalheira, não dá? Fala, caramba, e agora? Isso aqui não vai sair nunca daqui. Nossa, essas peças pequenininhas, nem enxergo direito e tal. De repente monta. E você fala assim, cara, que legal. Aí você olha a sua obra montada, pronta. Aí vem aquele sentimento, né? Pô, valeu a pena, olha que bonito. Aí a pessoa, tem gente que até enquadra, né? Quando você monta um quebra-cabeça difícil e tal, aí você enquadra ele bonitinho, do jeito que você montou e pra eternizar ali aquele momento e aquilo que você fez. Vocês sabem por que eu tô falando isso pra vocês? Como aqui é um Mormon uma ova, a gente traz algumas coisas para o mormonismo. E às vezes você está buscando as informações agora. Ouve um podcast aqui, ou vídeo dos colegas ali, tal, Vânia, ou outros ali. E você vai montando esse quebra-cabeça que parece, pô, caramba, é isso de Joseph Smith mesmo? Pô, agora deixa eu entender. Aí você vai para lá, vai para cá, busca outra informação. Aí você fala, caramba, mas é isso mesmo? Aí você vai buscando confirmações. E essa busca de confirmações parece ser maçante. Mas eu queria me usar de exemplo para vocês hoje, como eu fiz no episódio passado um pouquinho. Que ao sair do mormonismo, quando você está pesquisando e vai de peça em peça desse tabuleiro, vai ter um momento que vocês vão olhar e falar assim, valeu a pena. Agora entendo e é isso que tinha que acontecer. E vai até chegar ao ponto de você falar assim, poxa, eu nem tô lembrando mais do mormonismo. Lembrei hoje porque alguém postou alguma coisa e foi assim que aconteceu. Então seja lá o processo que você tiver para descobrir verdades ou outros processos da sua vida. Tenha paciência, porque quando você vê pronto ou já entendido ou com a compreensão ali prontinha, vai ter valido a pena. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.